Graças damos a Deus por mais um dia que poder estar juntamente com todos vocês, meus amados irmãos, inscritos deste canal. Quero saudar a todos vocês com a paz do Senhor Jesus, que a paz do Senhor seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, seja sobre a sua família nesse dia, que a mão do Senhor possa estar sobre a sua vida e que o rosto do Senhor venha resplandecer sobre ti e te trazer a paz. Quero trazer neste momento uma palavra para a nossa meditação, qual Deus trouxe ao meu coração nesse dia de hoje. Uma palavra que se encontra no livro de Jeremias 18, versículo 1, que diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Uma palavra que o Senhor nos deu nesse dia para nós estarmos orando ao Senhor. Amém. Nesse dia, desta campanha, desse propósito, todas as terças-feiras nós estamos aqui para orar ao Senhor, para clamar pela misericórdia de Deus, buscar o favor de Deus, a bondade do Senhor em prol das almas, pedir o socorro de Deus em prol de vidas, interceder por almas que precisam de um livramento, de vidas que precisam de um resgate de Deus. Aí nós estamos aqui todas as terças-feiras, fazendo esta oração em prol das almas. Sabemos que mediante a fé que nós temos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por isso nós estamos clamando ao Senhor, porque a palavra do Senhor diz: clama a mim e eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Amém? Uma palavra que veio ao profeta Jeremias, o Senhor diz para ele: e veio a palavra do Senhor dizendo: desce à casa do oleiro, porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Amém? E a palavra do Senhor nos diz que quando Jeremias ele desce ali na casa do oleiro, está o oleiro ali trabalhando, fazendo a sua obra, com um vaso em suas mãos, moldando aquele vaso. E a palavra do Senhor nos diz que conforme, quando Jeremias está ali dentro naquela oraria, contemplando aquela obra que o oleiro está fazendo, aquele vaso que está nas mãos do oleiro, ele se quebra na mão do oleiro. E a palavra do Senhor nos diz que Jeremias, ele fica ali, né, pelo que nós podemos entender dessa palavra, Jeremias ele fica ali contemplando o trabalhar daquele oleiro, né? Imagino a paciência, imagino de refazer, não desperdiçando aquele barro que quebrou, o vaso que se quebrou ali nas suas mãos, mas ele começa a moldar novamente para um novo vaso. E eu creio que ainda melhor, com mais estrutura, uma beleza até maior. E a palavra do Senhor nos diz ainda, que Jeremias diz, que Deus manda Jeremias descer à casa do oleiro, porque lá ele ia ouvir as palavras do Senhor. Nós sabemos que Deus ele tem uma forma de falar conosco de diversas maneiras. Bem sabemos que quando Jeremias ele desce à casa do oleiro, de imediato ele não ouve a voz de Deus. De imediato ele já ouve a voz de Deus dizendo para ele: desce à casa do oleiro. Mas quando ele entra na olaria, ele começa a contemplar o trabalhar. Ele começa a contemplar uma ação, né? E a palavra do Senhor diz que ele contemplando aquela ação, que ele diz: e desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra.
Louvado seja Deus. E quando ele descia a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Né? No versículo 2, ele diz, levanta-te dessa casa do oleiro, a ordem que Deus dá para ele, né? Ele já recebe uma ordem do Senhor. Desce na casa do oleiro, porque eu vou fazer você ouvir lá minhas palavras. E a palavra do Senhor diz que no capítulo 3, no versículo 3, ele disse, desci a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E como o vaso que ele fazia se quebrou nas suas mãos, ele torna a fazer outro ainda melhor do que o que estava nas suas mãos. Sabemos que Jeremias foi um profeta levantado pelo Senhor, um profeta de Deus, qual o Senhor levantou Jeremias para profetizar para uma nação. Qual Deus levanta Jeremias para profetizar para um povo conhecedor da palavra de Deus. Um povo que conhecia a palavra de Deus. E eu acredito que nesta mensagem Deus estava fazendo Jeremias entender qual era o processo de Deus, qual era o trabalhar do Senhor, como é que Deus ia fazer. Porque muitas vezes nós recebemos uma mensagem do Senhor e às vezes nós não entendemos a maneira de Deus trabalhar. Às vezes nós vemos Deus, contemplamos o trabalhar de Deus, às vezes nós não podemos não entender, mas aqui Deus traz para Jeremias, mostrando para ele que ia fazer ele entender qual era o trabalhar de Deus. Deus está mostrando para ele como é que Deus ia fazer, como Deus ia agir na vida daquele povo. Deus ia permitir aquele povo ir para um cativeiro, mas o oleiro chamado Jesus Cristo de Nazaré não ia deixar aquele povo perecer. Ele ia cuidar daquele povo, ele ia trabalhar sobre a vida daquele povo. Porque a palavra do Senhor disse, como um vaso que ele fazia, quebrou na mão do oleiro. Como o vaso que o oleiro fazia, quebrou nas suas mãos. A palavra do Senhor nos diz que o oleiro começou a fazer dele, daquele mesmo barro, não foi de outro barro, foi daquele mesmo. A palavra do Senhor diz que começa a fazer outro vaso, daquele mesmo, uma restauração de um outro vaso, uma reconstrução de outro vaso. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor nos diz que quando Jeremias, ele contempla todo aquele trabalhar daquele oleiro, fazendo aquela obra, fazendo um vaso, refazendo aquele vaso. Aí veio a palavra do Senhor de novo para Jeremias dizendo, então veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Nós sabemos que Jeremias, ele ouve a palavra do Senhor no capítulo 18, versículo 2, e diz, levanta-te, ele recebe uma ordem de Deus, ele recebe a ordenança divina do Senhor, desce à casa do oleiro, porque lá eu vou fazer você ouvir as minhas palavras. Lá dentro da olaria eu vou falar com você, eu vou te mostrar. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor diz que aqui, novamente, quando Jeremias acata a ordenança de Deus, obedece o que Deus manda, ele recebe a ordenança de Deus, dá ouvido à voz do Senhor e faz o que Deus está mandando. Ele chega ali na olaria e ele começa a contemplar. E ali a palavra do Senhor diz que contemplando esta obra, aí no versículo 5, aí novamente vem a palavra de Deus. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. E o Senhor ainda diz mais para Jeremias, como um barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. O nosso domínio está nas mãos de Deus. A prioridade de nossas vidas está nas mãos do Senhor. É Ele que decide. Quando Deus diz, não adianta querer ir para a esquerda nem para a direita. Se Deus falou, segue em frente, temos que seguir em frente, obedecendo à voz do Senhor. Aquilo que Deus tem para fazer, a soberania é de Deus.
A soberania acima de tudo e de todos é do Senhor, Deus. É Ele que tem todo o domínio sobre nossas vidas. É Ele que tem todo o domínio sobre céus e terra. A palavra do Senhor diz que antes que houvesse dia, eu sou. E operando o Senhor, quem impedirá? Agindo eu, quem poderá escapar das minhas mãos? Ninguém pode escapar das mãos do Senhor. Quando o Senhor tem algo a fazer, é Ele que trabalha, é Ele que molda. Ainda que muitas vezes o processo é tão difícil, muitas vezes o processo é árduo, muitas vezes o processo dói na alma, mas a soberania é de Deus. O dono, o todo-poderoso, que manda, que tem todo o poder, é o Senhor. A palavra do Senhor nos diz, o Senhor chega a fazer uma pergunta. O Senhor pergunta para o profeta, o Senhor chega a dizer para o profeta: e não poderia eu fazer de vós como fez esse oleiro? Ó casa de Israel. O que Deus falou, às vezes na nossa submissão de Deus, como homens, mulheres que fazem o querer de Deus, que levam a mensagem de Deus. Às vezes nós podemos passar a mensagem, mas e não entender o processo. Mas Deus aqui estava falando para Jeremias, Deus estava mostrando para esse profeta. Eu vejo pela bondade e misericórdia de Deus, Deus mostrando para este profeta qual Deus escolheu. E nós sabemos que no capítulo 1, versículo 4, Jeremias diz que eu não sei falar, eis que eu sou uma criança, mas Deus disse para Jeremias, aonde eu te mandar, você irá. O que eu te mandar falar, você vai falar. Deus diz para Jeremias, não temas, faça. Deus dá uma ordenança para Jeremias, faça a obra. Fala o que eu te mandar, vai aonde eu te mandar. Deus, ele levanta esse homem chamado profeta, chamado Jeremias, para profetizar para uma nação conhecedora da palavra de Deus, que conhecia o Senhor, mas muitas vezes não obedecia a palavra do Senhor. E Deus, ele levanta Jeremias para profetizar para este povo que não aceitava, que tinha uma dura cerviz e que muitas vezes nem recebia o que Jeremias falava. Mas uma coisa linda da parte do Senhor nós podemos ver nesta mensagem. Quando Deus manda, Ele se revela muitas vezes para nossas vidas, Ele nos mostra o trabalhar dele para nós confiar que aquilo que Deus mandou falar, queira que ouça, queira que deixe de ouvir, foi Deus que mandou, vai acontecer. Muitas vezes não é fácil levar uma mensagem de uma autoridade de Deus, de uma ordenança de Deus para colocar uma casa em ordem, para arrumar uma situação, para um conserto de Deus. Não é fácil. Quando Deus traz uma mensagem para levar alguém que fala sobre a mão de Deus, Deus vai tratar, Deus vai agir. Muitas vezes as pessoas não querem aceitar. Mas nós vimos aqui que Deus, ele levanta esse profeta Jeremias e ele mostra para Jeremias como é que ele trabalha. Ele se revela para o profeta entender a soberania de quem estava mandando, a soberania de quem levantou ele, a soberania de quem ia colocar as palavras na boca dele, a soberania de quem ia enviar ele. Deus estava mostrando para o profeta que ele ia trabalhar na vida daquele povo. O oleiro chamado Jesus Cristo de Nazaré estava permitindo a situação daquele povo para o cativeiro, mas lá dentro daquele cativeiro, Deus ia trabalhar. Deus ia amassar barro ali, ia fazer vaso novo. Porque o propósito de Deus não é destruir. O propósito superior do Senhor é restaurar. É pegar aquilo que está sendo destruído muitas vezes e levantar novamente. Aquele que está sendo ali amassado e moldar
de uma maneira melhor, uma resistência melhor, de uma maneira onde o vaso vai suportar a caloria do forno, aonde o vaso vai suportar a alta temperatura, vai passar pelas dificuldades, pelas batalhas, e vai se cumprir na vida dele. Se passares pelo fogo, a chama ardente, não, chama alguma não arderá em ti, como está escrito na palavra do Senhor. E Deus, ele traz esta palavra, em qual Deus tem um grande trabalhar na vida deste povo. Deus tem uma grande obra. E muitas vezes não é fácil levantar. Quando Deus levanta homens, mulheres, para levar uma mensagem, onde Deus vai fazer uma ação, aonde Deus vai entrar para colocar a situação em ordem, aonde Deus vai entrar para tirar tudo que está fora do lugar e colocar no lugar. Porque muitas vezes não é aceito, muitas vezes há uma resistência de quem ouve, muitas vezes há uma resistência de quem ouve, de não receber, de não aceitar, e muitas vezes até se levantar contra a vida daquele que foi levar a mensagem. Mas importante que quando nós conhecemos o trabalhar de Deus, quando nós vimos como Deus fez aqui na vida do profeta Jeremias, Deus manda, ele recebe a palavra do Senhor e veio a mim a palavra do Senhor. Ele tem plena convicção de quem está falando com ele. Ele tem toda a certeza de quem está chamando ele. E a palavra de Deus diz que o Senhor diz para ele, levanta-te. Porque muitas vezes Deus quer que nós levantamos, levanta-te. Deus manda, levanta, como o Senhor falou para Ezequiel, levanta e come deste rolo. Porque Deus tinha algo muito, muito grande para fazer. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor levanta, diz para ele, levanta-te e desce a casa do oleiro. Sabemos que quando nós estamos na casa do oleiro, que eu não vejo outro lugar a não ser a casa de Deus. A presença do Senhor, quando nós estamos diante da presença de Deus, quando nós estamos na casa de Deus, muitas vezes ali às vezes nós não chegamos, nos colocamos de joelho diante do Senhor, e às vezes não temos palavras para falar, mas Deus nos faz ver situações, Deus começa a revelar oculto, profundo e escondido, Deus começa a mostrar o porquê daquilo, o porquê das situações. Muitas vezes, muitas coisas têm acontecido e muitos que estão ali não entendem o porquê, e Deus começa a revelar para aquele que ele escolhe. Deus começa a mostrar qual é a obra que Deus tem. Às vezes Deus nos chama, quando Deus nos levanta, desce a casa do oleiro, é importante, a importância de nós darmos ouvido à voz de Deus. Porque muitas vezes nós estamos querendo receber a mensagem do Senhor, que é na casa do oleiro. É quando nós estamos ali, muitas vezes ali, de joelhos na presença de Deus, ou em clamor, buscando a presença de Deus, ou nós estamos ali até, muitas vezes até não orando, mas estamos ali na presença do Senhor. Ele começa a mostrar o trabalhar dele, o que ele tem a fazer no lugar. Ele começa a falar como é que ele trabalha, ele começa a revelar para a vida do homem e da mulher o qual ele escolhe para fazer a sua obra. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor chega a dizer para ele, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, não poderei. O Senhor estava mostrando para Jeremias, não poderei eu fazer deste povo o que eu pretendo, o que eu quero fazer, o que eu vou fazer. O Senhor estava falando aqui dizendo, porque como um barro na mão do oleiro, assim sois vós. Sabemos que nós nada somos a não ser um barro. A palavra do Senhor diz que nós vemos do pó. E esse pó que é o barro, que o Senhor molda e faz um vaso na sua presença, é Ele que levanta, é Ele que restaura, é Ele que transforma, é Ele que liberta em cada dia, em cada momento, em cada instante. Ainda que aos nossos olhos, muitas vezes nós olhamos e falamos, está tão bem, mas o Senhor vai lá e vê que não está de acordo, Ele quebra e faz de novo. Quantas pessoas que quantos vasos são quebrados na mão do oleiro, quantos vasos que já está diante, fazendo a obra, já está ali.
Louvado seja Deus, fazendo a obra, mas de repente Deus permite, Deus acontece alguma coisa, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Aí o Senhor pega o barro e começa a moldar novamente. Porque tão grande é a obra, tão grande é a necessidade da resistência do vaso. Porque é quando vier as provas, quando vier as lutas, e para estar mais perto de Deus, para conhecer. Eu vejo essa palavra como um povo qual Deus quer fazer, um povo que conhece a Ele, um povo que tenha verdadeiramente conhecimento de Deus, porque quando conhecemos a Deus, pode soprar o vento da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, mas nós estamos ali, para a glória do Senhor, porque nós temos certeza, nós temos convicção que não há outro caminho a não ser os pés do Senhor. Não há outro. Louvado seja Deus. Pedro ele chega a dizer, o Senhor fala para Pedro, quando o Senhor faz aquele discurso que muitos que ali estavam, e aí sai e vai embora, o Senhor diz para Pedro, vocês não vão também? Pedro chega a dizer para o Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Não tem outro caminho. Quando Deus faz o homem conhecedor da sua palavra. E Deus fala claramente quando ele falar para um povo, para uma nação, contra um reino, para arrancar, para destruir, se a tal nação dá ouvido à voz do Senhor, aquele mal que ele diz que ia fazer, ele não faz. Ele se compadece. Louvado seja Deus. Quando dá ouvido à voz do Senhor, o Senhor pode mudar o percurso da história. O Senhor pode mudar o rumo. O Senhor pode dar o grande livramento. O Senhor pode muitas vezes até livrar. Porque grande e poderoso é o Senhor. O afastamento, o distanciamento, que muitas vezes o qual esse povo estava vivendo diante do Senhor, Deus chega a levar esse povo para passar 70 anos ali no cativeiro da Babilônia. Só que Deus, ele permite. Deus permite. Deus que permitiu esse povo estar indo ali. E quando Deus permite, não adianta tentar batalhar contra, tem que a submissão, porque quando a situação, quando Deus traz ali o rei Nabucodonosor com seu exército para tratar com este povo, era Deus que estava diante dessa situação. Então não adiantava guerrear. Tem situação que Deus falou, Deus está fazendo. Então o que se cabe fazer é dizer, eis-me aqui. E não adianta. Ninguém poderá fazer nada se não for só clamar pela misericórdia de Deus. Submeter à vontade de Deus. A palavra do Senhor traz, nesse dia de hoje, esta palavra. Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. É a palavra que Deus nos traz. A resistência de aceitar, a resistência de não submeter, a resistência de não ouvir a palavra de Deus, levou esse povo a estar ali vivendo uma situação. Mas não é porque Deus não falou. Deus falava, Deus usava os profetas. A palavra do Senhor está escrito que o Senhor levantava os profetas madrugando para trazer uma mensagem de arrependimento, de aproximação para com Deus, mas o povo e os reinos não davam ouvido. Jeremias, ele profetizava. Jeremias, ele levava a mensagem do Senhor. Jeremias, ele levava aquela mensagem e muitas vezes o rolo da mensagem do Senhor era queimado, jogado no fogo. Mas quando aquilo acontecia, Deus dava uma mensagem ainda mais forte do que já tinha dado. Porque quem estava diante da situação era Deus. Quem estava ali tratando é o Senhor. E tem momento que não é desta maneira, não é diferente não.
É desta maneira. Não adianta correr para A e para B. O negócio é submeter a Deus. Porque Deus já falou. E agora, o trabalhar é de Deus. E Deus, ele estava mostrando como ele ia moldar este povo. Ele estava mostrando a restauração que ele ia fazer na vida daquele povo. Após aquele povo passar por todo o processo de Deus, após eles viver toda a situação, Deus tinha uma restauração, Deus tinha uma cura, Deus tinha restituição, Deus ia trazer de volta como o Senhor trouxe. Ao cumprir os 70 anos, Deus traz, Deus levanta, ali o meio daquele povo se voltar para Jerusalém, para a reconstrução. Louvado seja Deus. Deus estava mostrando para Jeremias como é que o oleiro chamado Jesus trabalha. E não é diferente nas nossas vidas. Deus, ele tem o seu trabalhar. Ele trabalha diferente do homem. Aleluia, louvado seja Deus. Mas ele trabalha. E quando está na mão do oleiro, não tem para onde correr. Porque quando você está na mão do homem, você pede a misericórdia de Deus. Mas quando você está na mão de Deus, é Deus e Deus. Ali é só a misericórdia do Senhor. É Deus que trabalha. É Deus que restaura. Mas nós sabemos que a grandeza de Deus, o poder do Senhor em fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. O Senhor é poderoso para constituir. O Senhor é poderoso para restaurar. Fiel é o Senhor para restaurar. Fiel é o Senhor. Porque está escrito na palavra do Senhor que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir esta boa obra. Aquele que começou a boa obra, que prometeu de fazer uma obra, aquele que começou esta grande obra, ele é fiel para cumprir esta grande obra. Amém? E nas nossas vidas não é diferente. Muitas vezes nós estamos... Deus, ele nos leva. Ele manda descer, desce. Desce que você vai entender. Talvez tem pessoas, muitas vezes nas nossas vidas, Deus traz essa palavra que eu acredito que não é em vão. O Senhor tem um propósito. Eu creio que diante da fé que tenho no Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus tem algo para falar com alguém. Deus tem resposta para dar na vida de alguém, porque a palavra de Deus, ela não torna vazia. Ela vem com um propósito, ela vem com um endereço. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor, muitas vezes a pessoa está passando por uma situação, não está entendendo o trabalhar de Deus, mas o endereço certo é: desce na casa do Senhor, desce na olaria, vai ter uma conversa com o oleiro, vai ouvir vai lá aprender como que é o trabalhar. Vai lá entender o motivo, o porquê dessa situação. Desce na casa do oleiro, porque na olaria você vai ter resposta de Deus. Na olaria você vai ter esclarecimento de tudo isso que está se passando dentro da sua casa, que está passando na sua vida, no meio da sua família, no seu trabalho, aonde você mora, aonde você estiver. Na olaria, descendo na presença do Senhor, desce na presença do Senhor. Desce à casa do oleiro, que lá na olaria você vai receber a resposta de Deus. Você vai ter o entendimento de Deus. Você vai receber o esclarecimento do Senhor, o porquê dessa situação. Muitas vezes, diante da situação, às vezes indagamos, ficamos murmurando, reclamando de Deus. Mas quando nós entendemos que nós precisamos ter uma conversa com o Senhor, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Porque aquele que conhece Deus, ele sabe que na adversidade, ele sabe o que ele tem que fazer. Ele sabe que ele precisa, muitas vezes, ter uma conversa com o Senhor, para entender. Senhor, está acontecendo assim, assim, assim. Não estou entendendo. Desce na olaria. Muitas vezes, talvez esteja tão difícil que você não tenha a palavra. Mas, se Deus tem te chamado para você buscar a Ele, aproveite essa oportunidade.
Porque está escrito na palavra do Senhor: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Busca o Senhor, porque ele tem resposta. Deus, ele tem resposta. Deus, ele tem a solução. Ele vai te fazer entender. E quando você ouvir a voz de Deus, você vai passar essa situação não com tantas dificuldades, porque você vai entender o porquê, se é uma provação, se é uma repreensão, se é Deus requerendo alguma coisa. Deus, ele tem uma palavra. Eu sei que nesta palavra, que ela não veio vazia, ela veio para nossas vidas, e eu creio que ela tem resposta até para uma dimensão além desse nosso país. Eu creio que essa palavra, Deus tem resposta atravessando as fronteiras. Ele tem resposta para a vida de alguém. Aqueles que estão perto, os que estão de longe. Aqueles que estão em outros continentes. Aqueles que possam estar até em outros países. Deus tem uma resposta. Porque eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela não vem em vão. A Bíblia diz que ela não volta vazia. Como está escrito no livro do profeta Isaías, como a chuva que cai do céu e rega a terra, assim é a palavra que sai da boca de Deus. Ela não tornará vazia, mas ela fará tudo o que lhe apraz. Ela vai trazer o entendimento, ela vai trazer resposta, ela vai trazer aquilo que você precisa de Deus. A sua vida, ela vai te trazer. Em nome de Jesus. Amém? Quero deixar essa palavra de hoje para nossas vidas. Porque fiel é o Senhor, que tem uma obra, e fiel é o Senhor para trabalhar. Mas é do jeito de Deus, não é do nosso jeito. Muitas vezes nós queremos que Deus faça do nosso jeito, e o trabalho é de Deus. Amém? É Ele que trabalha. A palavra do Senhor diz que o Senhor trabalha para aqueles que nele esperam. Você tem esperado, então Ele está trabalhando. Amém? Fiel é Deus. Eu sinto uma resposta de Deus nessa mensagem. Eu sinto uma resposta de Deus. Deus vai fazer alguém entender aquilo que Ele tem a fazer. Em nome de Jesus. Amém? Quero já desejar que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, receba a sua vitória através dessa mensagem. E que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Não se esqueçam, se inscrevam e ative o sininho das notificações e deixe seu like.